Tá no ar, gente, o Rancho da Viola. Seja bem-vindo ao nosso programa. Nós somos a TV do K, canal 11. Nosso programa vai ao ar todas as terças-feiras às 20 horas e reprisa às quartas-feiras às 3 horas da tarde. Ô, gente, hoje eu estou recebendo aqui o Ayrton Pirtes. Ele esteve aqui comigo há umas 2 ou 3 semanas atrás. Ele e o Adilson Bombassaro. A gente está falando sobre cultura e sobre a questão das eleições. Nós estamos aí em cima da eleição. Então eles ficaram de voltar aqui para a gente continuar o assunto, porque nós temos pano para manga para falar sobre esse assunto, e principalmente porque nessa época agora, é uma época de eleição que as pessoas precisam parar para ver e ouvir e aprender sobre política, porque senão a gente continua fazendo aquela política de 50 anos atrás que não funciona mais. A gente precisa aprender algumas coisas sobre isso. Eu, por exemplo, estou aprendendo muita coisa aqui só de fazer esse programa. Então nós pedimos ao Ayrton e o Adilson que voltasse aqui. O Adilson deu bolo na gente hoje, tem que perguntar lá no Poço Ipiranga para onde que ele foi parar. Exato. O Adilson, ficamos te esperando, você não apareceu. O Adilson é muito bom, ele está aqui porque ele tem muita dica boa, né, sobre a política. Mas o Pitts vão dar uma explanada no programa passado, quem pôde acompanhar, nós falamos a questão da política, como que ela influencia na cultura e como que a cultura influencia nas coisas da cidade. Ô Pitts, eu não sei se você concorda comigo, mas a Secretaria de Cultura ela é tida como uma das secretarias menos importantes da cidade. Para mim, ela é a secretaria mais importante, porque ela forma opinião. É a forma do cidadão pensar, passa pela cultura. Não sei se você concorda comigo. Eu concordo sim, o Virgílio, assim, porque na verdade, no ponto de vista mais geral, no Brasil todo, sempre teve a ideia de Secretaria de Cultura como uma coisa menor dentro da estrutura. Para fazer festa. De uma prefeitura, dentro da estrutura estadual e até federal e tudo. E em nível municipal é sempre um lugar para acomodar cupincha político, para acomodar o carinho que balançou a bandeirinha do candidato. O cabo eleitoral do prefeito que ganhou. Ou para atender pedidos de cabos eleitoral. Ah, o meu filho ali e tal. Então acomoda o pessoal lá e tudo. São secretarias, na maioria das vezes, sem equipamentos. Sem equipamentos, tem recursos, sem uma dotação orçamentária, sem uma grana boa para poder movimentar. E muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, é um pessoal sem uma qualificação voltada para a cultura. Você não tem, por exemplo, turismólogo, né? Você não tem pessoas com formação para gestar projetos. Pessoas com formação mesmo, técnica, parte da técnica. Então, essas acomodações acabam desqualificando uma secretaria mais eficiente, entendeu? Mas é muita cidade que é assim, viu, Pedro? Não, isso é um modelo que é um modelo que... O maior exemplo começa lá de cima do Ministério da Cultura, né? Quando eles desmembraram ele, né? Exatamente. Aí o negócio da lei Rouanet, fizeram essa bagunça, dando um rio de dinheiro pra gente que já está podre de rico para produzir porcaria, até casamento, né? Nós falamos aqui. Exatamente. Até casamento fizeram com a lei... Aqui embaixo é a mesma coisa. Gasta-se dinheiro com muita coisa. Ainda a ideia é muito predominante que uma Secretaria de Cultura tem que cuidar de entretenimento, né? Que tem que fazer a festa. A festa tem que bombar para o prefeito ficar bem na fila, né? E tal e coisa. E a função da Secretaria de Cultura não é essa. A Secretaria de Cultura ela não pode reproduzir, não sei se você vai concordar comigo, ela não pode reproduzir a mesma lógica da indústria cultural. Porque qual que é a lógica da indústria cultural? É lucro. E muita gente. Muita gente. Né? Então, e fazer aquilo que já é subsucesso. Né? Aquilo que bombou. Que bombou no Faustão, que bombou não sei aonde, tal. Aí traz o artista famoso para fazer aniversário da cidade. Traz isso, lógico. Vai ser um sucesso? Vai. Se você trouxer aí o Wesley Safadão, por exemplo. Vai ser um sucesso? Vai. Traz o Wesley Moreira, então, aqui. Né? Vai ter gente, vai ter dinheiro e tudo. Essa não pode ser uma lógica de uma Secretaria de Cultura. Não foi feito para isso, né? Não foi feito para isso. Ela tem que investir justamente naquilo que está despontando, no novo, né? E o novo sempre é surpreendente e é desafiador. Né? E saber como é que esse novo vai se gestando e tudo. Então é nessa hora que a Secretaria de Cultura, o Poder Oficial entra. Né? Porque o produtor da indústria cultural é muito fácil. Já está tudo pronto. Agora, você não pode colocar o equipamento público a serviço de um produtor da indústria cultural. Porque você sufoca o artista local, sufoca o artista regional e sufoca as expressões culturais que não têm vez. Né? Então, muitas vezes a Secretaria de Cultura está para atender esse tipo de populismo, né? Porque no fundo é um populismo. Eu falei isso aqui no programa passado, eu recebo aqui artistas de vários lugares, de várias cidades.
gente aqui de perto e gente de muito longe. E todos eles que vêm aqui, você pode reparar, eu faço sempre as mesmas perguntas, porque eu quero ouvir a opinião deles sobre isso. Você tem algum apoio da Secretaria de Cultura lá da sua cidade? Nenhuma. Então, assim, não é um caso isolado aqui e ali, não. Estão usando as secretarias para fazer aquilo que o secretário gosta, e esses talentos que a gente vai lá peneirar, né, vai garimpar esses talentos, que são gente que está despontando, como você falou, que tem um talento muito grande, que quer ter uma vitrine para mostrar seu serviço. Não tem, porque a secretaria não apoia em lugar nenhum, é a mesma história. Exatamente. Aí pegando pelo que você falou, eu sempre costumo falar que muitas vezes as secretarias são ocupadas com a cultura do secretário. E não com a Secretaria de Cultura. Né? O secretário gosta de teatro, aí vai ter teatro. Gosta de dança, vai ter dança. O que é uma coisa bastante temerosa, porque uma cidade, na verdade, é uma multiplicidade de gosto, uma multiplicidade de percepções e tudo, né? Principalmente uma cidade como Ponte Nova, que são 55 mil habitantes. Na sua opinião, o que seria o ideal? Uma cultura com uma cidade de 55 mil habitantes. O que é o tradicional e o que é o ideal? Eu acho que, assim, não se despreza o tradicional. É muito pelo contrário. Aquilo que nós falamos aqui no programa passado. Sobre exatamente. Você valoriza o tradicional, mas você tem que ter a linguagem contemporânea junto com o tradicional, né? E no caso de Ponte Nova, considerando que Ponte Nova é uma cidade de 55 mil habitantes, é uma cidade de polo. Você pode ver que um polo aí... Várias cidades aqui em volta. Cidades, né? Vamos só precisar. 32 cidades que têm suas carências em termos de equipamento cultural e tudo. Então, quer dizer, Ponte Nova tem essa potencialidade de liderar esses processos culturais para a região, e não lidera. E aí eu posso argumentar para você, né? Se você tem uma cidade, polo por excelência, se você tem uma condição cultural excelente que a Nova tem, no caso da música, você tem músico de tudo quanto é linguagem em Ponte Nova. A primeira referência é João Bosco, né? Nasce música aqui igual capim, não é verdade? É música de tudo quanto é jeito. Nós temos várias expressões culturais aqui e não lideramos o processo cultural regional. Aí você pode falar, mas dá um exemplo do que pode ser feito. Eu acho que pode ser, sim, modelado um projeto ambulante, onde Ponte Nova montaria um bom projeto, né, e poderia servir a essas 32 cidades. Vou te dar um exemplo, descontando aí as dimensões, fazendo até uma certa analogia grosseira, mas serve de exemplo. O que é o Minas ao Luar? Minas ao Luar não é nada mais, nada menos que um ajuntamento de músicos de ótima qualidade, de excelente qualidade. Ambulante. Ali dentro de uma vertente celesteira, né, e tudo com um apoio maravilhoso e tal, e que anda por Minas inteira oferecendo um espetáculo belíssimo e tudo. A cidade não tem aquele tipo de projeto, recebe de bom grado aquilo e é sucesso. Nós poderíamos fazer uma vertente regional disso. Aqui, né? Aqui. Então você manda, por exemplo, para Dom Silvério, para Alvinópolis, toda a nossa produção cultural, e coloca alguém de lá também, para dentro desse país. Seria o nosso Minas ao Luar, de Ponte Nova. Esse é apenas um exemplo. Concordo com você. Um exemplo. Você sabe que isso já foi feito? Eu fiz. Sim. Aquele projeto que eu tinha na rua, que começou ali na Rasa, Ponte Nova inteira conhece. Durou 11 anos, acabou aqui na padaria de Suabel. Acabou ali. A Secretaria de Cultura no governo do Joãozinho que acabou com aquele projeto. Tem que se falar aqui para todo mundo saber disso. Várias cidades que vinham na quinta-feira, a gente fazia na quinta-feira. Por causa da faculdade que tem aqui, vinham várias vans de várias cidades dessa turma que você falou, essas cidades que tem em volta de Ponte Nova, cidades menores, e o pessoal via e levava a ideia para a cidade deles. Aí a prefeitura da cidade deles me ligava. Eu passei a fazer em Dom Silvério, Rio Doce, Piedade, Santa Cruz do Calvado, Santo Antônio do Grama. Eu não esqueço, eu vou esquecer, tem mais cidades aí que estão envolvidas. Eu passei a fazer algumas cidades, Lacaiaca, eu passei a fazer 2 vezes por mês nessas cidades. A maioria era 1 vez por mês, porque viram o projeto aqui em Ponte Nova e me levaram para fazer na cidade deles. A gente trabalhava a semana inteira, sem parar. Mais os shows que eu faço fim de semana para viver, que é meu ganha-pão. Mas durante o meio de semana eu viajava toda a cidade, fazendo sem apoio de prefeitura nenhuma. Essa é a ideia que você teve. Exatamente. E você pode ver, você que, né, já teve essa experiência, que roda demais por força do seu ofício,
você pode ver que uma cidade dessa em volta, ela não tem praticamente nada. Um cardápio de entretenimento e cultural, quase nada. Nada. Geralmente é a festa da cidade, é a festa do cidadão uma ou duas ausente, festas grandes durante o ano. Exato, mas no mais, muito mais nada. Não. Chegou 8 horas da noite, 9 horas da noite, não tem nada. Nós ainda temos alguma coisinha. Então, quando você leva isso, e você deve relatar essa experiência, aquilo vira um acontecimento da cidade, não é verdade? O pessoal da roça, vinha os ônibus trazendo o pessoal da roça. Sabendo que aquele dia ia ter então, chegava a época de carnaval, a gente fazia o carnaval. Mas fazia um carnaval cultural, fazia samba, samba enredo, samba canção, pagode, marchinhas, música da Bahia, frevo. Apresentar para o pessoal o que é o carnaval de verdade. Quando chegava a época de festa junina, aí a gente fazia todos os tipos de forró. Baião, chachado, arrastapé, vaneirão. E mostrando para as pessoas culturalmente o que é aquela riqueza cultural do país. As cidades estavam sempre bombando. Época de frio a gente fazia seresta. Mostrando para eles o que era o bolero, o que era o fox, né? Rapaz, era um negócio maravilhoso. E é interessante, ô Vigílio, né? Você relata muito bem a partir de uma experiência sensível, né, que você realmente fez, o potencial que tem para um projeto é muito grande, né? Quando você incorpora outras linguagens da dança, da música. E o gasto é nada, Pires. Né, e não é pouquíssimo gasto. Basta uma boa vontade, né, e uma liderança do processo, e você criar convênios de uma prefeitura com outra. Você não cede um equipamento para levar o pessoal, e vice-versa, a gente traz o pessoal daqui para cá. Então, dá condições. Por quê? Você consegue montar uma programação para aquela cidade, uma programação bacana, porque a cidade não tem quase nada, então recebe um projeto desse, é super bom. Politicamente é simpático a ideia, né? Ótimo. É super simpático. Comercialmente é muito bom porque agita localmente o os comércio. Ambulantes da cidade disso, todos ganhavam ambulantes, ali, a lanchonete, toda uma rede de assistência comercial é tudo bom. E o enriquecimento e o fluxo de comunicação, né? Um fluxo de comunicação é maravilhoso. Você tem contato com os outros artistas, tem contato com as pessoas conversam sobre cultura e tudo. E Ponte Nova tem esse potencial e nós não utilizamos isso. Porque você fez no seu caráter individual. Né? Não tenho apoio, mas vou fazer. Né? Uma que você precisa sobreviver, você corre atrás. Eu fiz para ganhar dinheiro. Mas você vê que o potencial é enorme. Nós não temos isso não é discutido. Né? Porque a cidade, Ponte Nova, do ponto de vista cultural, ainda pensa muito a cultura de Ponte Nova. Eu já penso diferente, viu, Virgílio? Eu penso, Ponte Nova é a cultura da região. Né? Ponte Nova tem essa condição de liderar o processo. Então, eu acho que isso, para mim, é muito claro. Né? E na outra vertente, por exemplo, que eu acho da Secretaria de Cultura, é dentro da organização da Prefeitura, ela tem uma respeitabilidade maior, ter assim uma certa, que eu chamo transversalidade. Quer dizer, a Secretaria de Cultura não é uma Secretaria de Cultura à parte, sabe? Tudo da prefeitura tem que estar dentro da ideia da cultura, porque é estratégico, né? Não é mais, vamos fazer uma festinha aqui, vamos fazer um balezinho ali, não é isso, é estratégico, né, do ponto de vista comercial, é estratégico do ponto de vista cultural, é estratégico do ponto de vista político, é estratégico do ponto de vista de fluir conhecimentos. De educação. De educação. Então, quando se faz isso, você tem que ter todas as outras secretarias equipando o acontecimento. Né? A Secretaria de Agricultura não pode chegar na Secretaria de Obras e mendigar um caminhão. Isso não existe. Sabe, não existe. Agora, como é considerado um órgão menos privilegiado, ou, né, ou menos aquinhoado ali na orgânica da prefeitura, todo mundo pensa, a Secretaria de Obra, de Planejamento e tudo. Então a cultura tem que ter essa força, o secretário tem que ter voz forte. Você não pode ter na Secretaria de Cultura um acontecimento, né, que tem algum gasto, só com o dinheiro da prefeitura. O secretário tem que ter força política, tem que ter liderança, de ligar para o empresário e falar assim, eu quero os 10 mil reais de patrocínio. Porque vamos divulgar a sua empresa. Vou divulgar essa empresa. Porque uma coisa é o Vigílio ir lá pedir um dinheirinho. Você vai sair de lá com uns 500. Uns 500. Agora, o secretário de Cultura, eu quero patrocínio para tal projeto. Né? Por quê? Porque existe negócio feito com a prefeitura, então você tem essa força. Então o secretário tem que ser como um cara forte na política interna da prefeitura e ter um cara que com penetração no meio empresarial e da cidade, para poder captar recursos. Porque do contrário é o seguinte, o cara faz um acontecimento, gasta lá 20 mil reais, quando você vai ver, a prefeitura pagou tudo. Pagou tudo. Porque o secretário não tem
Ele não consegue 20 mil reais, uma patrocínio. super estrutura, aquele showzinho pequenininho, meia dúzia de gente na frente assistindo. Aí ele tira o dinheiro do carro da prefeitura e paga. Olha, a prefeitura, o cara tem que ter alguém, ou o próprio secretário, força, para falar com o empresariado. Isso é um bom negócio. Você vai ter que dar grana para isso. Né? Então, são essas coisas eu preciso te interromper para você chamar o intervalo. Nós vamos conversar no outro bloco. Uma coisa que a gente vê muito na região é secretarias de cultura sendo presididas por pessoas que não têm nada a ver com vida artística, com cultura, não são profissionais da área. É o cara que foi cabo eleitoral do cara que ganhou. Eu queria saber de você sobre isso no próximo bloco. Gente, não sai daí não, que nós vamos continuar o papo aqui. Ô, gente, você que está ligando sua televisão agora, o Rancho da Viola hoje está recebendo o Ayrton Pitts. Nós estamos falando aqui sobre a cultura em tempos de eleição. Por que é importante isso? Eu queria perguntar para você, conforme nós estávamos conversando no primeiro bloco, o que você acha, por exemplo, o que nós podemos fazer para mudar esse cenário cultural que a gente vê em várias cidades agora em tempo de eleição? Eu, por exemplo, eu não escolhi em quem que eu vou votar ainda. Você quer meu voto? Você me procura. Só que antes de eu te dar minha palavra se eu vou votar em você ou não, eu quero saber quem que você vai colocar para ser secretário de cultura. Essa é a minha preocupação, porque eu trabalho nessa área. Quem trabalha na área de saúde devia perguntar para o candidato, quem que você vai colocar para ser secretário de saúde? Né? Quem tem um comércio na cidade, pergunta quem que você vai colocar para ser o secretário de fazenda. Acho que cada um tem que olhar o seu lado. Eu vou olhar o lado da cultura. Qualquer pessoa que quiser meu voto, eu não assumi compromisso com ninguém. E quando eu assumir, eu vou votar mesmo em quem eu assumir. Mas eu só vou votar em quem me disser quem que vai botar para ser secretário de cultura. Conforme a resposta da pessoa, eu voto nele ou não. Exatamente. Né? É claro que o processo político, né, aí da eleição, é um processo lento para você definir assim tão radicalmente no sentido da mudança. Porque o processo político é muito lento, né, para a gente captar essa mudança tão radicalmente falando. Mas uma cidade, por exemplo, ela tem que observar que a cultura não é um entretenimento, porque geralmente quando você pergunta a pessoa sobre cultura, ele diz, é filme, é dança, Eles acham que são as manifestações culturais. Cinema, são as manifestações culturais. Não, a cultura é todo o seu modo de vida, né? Todo o sentido da sua existência. Comida é cultura, moda é cultura. Né? O modo de você falar é cultura. O jeito de pensar, o jeito de se vestir. O estilo de moradia que você tem, como que a sua cidade esteticamente se apresenta. Então, cultura é muito mais profundo. Né? Então, a pessoa tem que observar que a cultura não é isso que a gente tem, esse conceito, esse senso comum de meia dúzia de apresentação de alguma expressão cultural, que é muito mais profundo, porque na verdade a cultura é que rege tudo. Tanto é que rege tudo que nós estamos num processo cultural, político, dos mais atrasados. Nós estamos com a política atrasada. Se faz campanha como se fazia 50 anos atrás. Que é uma cultura atrasada. Você pode ver o quanto que a cultura é um processo profundo. Né? O modo com que nós olhamos a cidade, o modo como você encara as propostas do candidato é uma postura cultural. Né? Então, para você, o secretário de cultura tem que ser... Ele não vai fazer uma grande modificação, mas pelo menos para o setor, o foco ali da cultura, ele pode fazer um trabalho mais avançado, porque o que nós temos sempre nesse contínuo, né, nós já falamos isso, é que geralmente eles colocam a cultura do secretário, né, e não o secretário de cultura. E a gente tem que ver que o secretário de cultura não é necessariamente um artista. Porque eu mexo com teatro, porque eu mexo com música, e tudo. Ele tem que ser aquele camarada, porque ele é músico. Não. Ele tem que saber gerir bem uma secretaria. Ele tem que saber gerir muito bem aquilo, do ponto de vista administrativo, ou cercar de pessoas técnicas. Né? Que tenha credibilidade. E que tenha credibilidade, penetração em todas as camadas sociais, para você ter um leque aberto do que é a cidade. Né? Você estava falando antes, assim, você tem que usar o nome da prefeitura para você buscar recursos para fazer as coisas. Se você não tem credibilidade, você não consegue fazer isso. Não é isso? Exatamente. E você pode ver, em quase todas as cidades que você vai, está tendo um evento ali. Aí um evento particular. Você pode ir que é bom. Tá tendo um evento ali, a prefeitura, a Secretaria de Cultura que está promovendo. Não vai não, que é ruim. E ninguém vai. Porque é ruim. Porque é voltado a um público pequenininho, geralmente eu penso o contrário da maioria, e
ou está sendo feito para agradar aquele grupo pequeno, né, que se dizem grande entendido, não é isso? Exatamente. E outra coisa que você estava falando aí, essa cultura antiga, até na forma de fazer política, você que está em casa, você vai concordar comigo. Olha só como é que é feito política, gente, há 50 anos. Essas musiquinhas de candidato, coisa mais ridícula e horrorosa. Todo mundo reclama disso, mas sabe o que eles continuam fazendo? Porque você vota neles por causa disso. Não é? Essas musiquinhas do candidato, assim, já pegando pelo que você está falando, negócio os pontos, né? Desce daí, menino, que o perfeito quer pegar você no colo. Pega a criança no colo, entrar no boteco, tomar cachaça com um, beber café com outro, abraçar a Dona Maria. Isso é, gente, isso é 50 anos, eles ainda estão comprando vocês com essa história. Exatamente, esse negócio quando chega a campanha e a política, é a mesma estética, né? Mesma o mesmo jeitão. Coisa. Não vou, quanto mais pobre, tanto melhor, aí entra no boteco. Ficam bondosos, dando ria, abraçar todo mundo. Né? Colocam umas musiquinhas ridículas para rodar, para infernizar da 8 horas da manhã, 8 horas da noite. É verdade. Então a musiquinha que está rodando aí, que é um. Fica bom que as pessoas estão caindo nessa história, né? Então, quer dizer, isso, se funcionou por uma época. Você concorda? Agora acabou. Agora as pessoas já estão de saco cheio, tá vendo que aquilo tudo é teatro, tudo. É preferível ser sincero. Então você pode ver que há uma nova cultura de perceber a política começa a se impor. Então, os próprios candidatos que estão usando ainda, pode conseguir até algum efeito, mas estão sentindo que a coisa não está mudando. Coisa, né? Agora, no meio dessa confusão toda, você está vendo pelo menos um vereador se posicionando com alguma novidade, porque sempre é a mesma história. Saúde, educação. O cara que vem falar para mim que vai melhorar a saúde, a educação e a segurança, eu não voto nele, porque isso é demagogia. Ele não vai mexer. Eles sabem que as principais demandas do povo é saúde, educação e segurança. Então todo mundo vem falar nisso para ganhar voto. Eu não voto em gente que vem prometer isso. Não exatamente. Porque eu sei que é demagogia. Essas proposições, Gira, elas estão muito antiquadas, muito velhas, tudo mesmo do mesmo, né? Uhum. Agora, se alguém perguntar, então, o que é uma coisa um pouco mais moderna? Aliás, não é tão moderna assim, um pouco diferente e tudo. Concreto. Concreto, né? Vamos observar Ponte Nova, dar um exemplo mais claro. É uma cidade muito antiga, muito velha e muito jovem. Você vê muito velho na rua e muito jovem na rua. E uma população ativa ali, ainda com vigor, no meio que não é grande, não faz grande número e tudo. Não há política nem para uma ponta e nem para outra. Nem para o jovem, nem para o velho. Que são as duas pontas mais frágeis, você concorda? Não tem esporte para essa turma, não tem cultura para essa turma. A ponta colocada para os idosos, que é a parte mais frágil, né? E a ponta para a parte da infância, que é a parte frágil, né? Não existe uma política específica para isso. Você quer ver exemplo do idoso? O idoso, né? Nós vamos chegar lá, estamos chegando. Você vai chegar primeiro aqui. É um móvel velho dentro de casa. Né? É um móvel dentro de casa. Pai, vai para lá, pai, vem para cá, e encosta para cá e tal. Aí ele vai para a rua, vai para a praça, e fica ali exposto a tudo. Exposto a traficante, exposto a prostituta, exposto a espertalhões, né? Exposto. Ele não tem atividade nada. Não tem, né? E tudo. Não se pensou se até hoje, na virada, entrando na era de aquário, você não tem um centro de vivência para a terceira idade em Ponte Nova. A única coisa que você pensa é o asilo. Eu vou melhorar o asilo, vou colocar mais cama no asilo. Sabe, o asilo é um formato antigo, serve, tudo bem, bacana, mas o idoso não tem um centro de vivência, onde que ele pode ir lá dançar sua música, onde que ele pode ir lá ter o acesso à informática, onde que ele pode ter o acesso ali a alguns preceitos básicos de saúde, onde tem acesso à convivência com outros idosos. Não tem, não tem, ninguém fala no idoso nesse aspecto. A criança também não tem. A única coisa que o cara pega para os meninos dele é ir para o jardim, montar no cavalinho, tem mais nada para fazer. Pular na piscina de bolinha, e mais nada. Porque você está se perdendo tudo isso, né? Tudo, que você não tem um projeto permanente para a criança, não tem nada. Aí é que eu falo que entra a Secretaria de Cultura nisso. Não basta ficar promovendo ruazinha de lazer de vez em quando. Sabe, a criança é uma... Tem que ter continuidade, como tinha na nossa infância. Isso é uma coisa permanente, não tem projeto para essa gente, né, nessa situação. Eu falo assim. Outra coisa, né? Nós estamos aí com as pautas mais modernas, por exemplo, os animais, né? Os direitos dos animais, não tem nada. Ninguém está falando nos animais. Né? O máximo que se fala, não, um centro zoonose lá, que é um depósito de cachorro, não sei o que e tal. Nós não sabemos como mexer com isso.
né, dentro de uma ideia mais urbana. O modelo de progresso da cidade e desenvolvimento, ele ainda é muito pautado na ideia da indústria. Indústria que polui, indústria que suja e que compromete as três pilares básicos da vida, que é o ar, a terra e a água. Né? Aí traz a indústria. A indústria está com problema na água. Então nós não temos essa ideia de sustentabilidade, né, esse ponto. E nós temos também uma ideia revoltada, falando de Ponte Nova. Você tem uma outra Ponte Nova que está ruínas. Né? São fazendas, são silos, são usinas e equipamentos antigos e tal, que a gente não sabe o que fazer com isso. Está parado e vai ficar parado. Né? A gente não tem um projeto para isso, né? Está tudo abandonado e ninguém sabe ia mexer com isso. Então, de modo que não há um pensamento mais moderno para a cidade. Eu não vejo isso, pelo menos com clareza, eu não vejo. Uma luz de mudança, né, Pires? Ô, gente, mas que pena, o nosso programa é muito pequeno. Aí, acabou mais um programa e nós não falamos nem a metade do que precisava. Nós temos assunto para falar sobre esse... Tinha muita coisa sobre analfabetismo na política, promessas que são feitas durante a eleição, ainda tem muita gente que acredita em promessa, por isso que o político demagogo ainda faz promessa. Mentira, gente, pare de acreditar que o político vai fazer as coisas. Vai ter uma lei que estão fazendo aí, né, que agora vai ser crime. O cara que promete coisas durante a eleição e não cumpre, ele pode ser cassado. Tem uma lei que tomara que seja votada, seja aprovada essa lei. Tem que acabar com isso. Então, assim, tempos de se fazer política de outra forma e você entender política de outro jeito. Parar de ficar acreditando em promessa de maluco, né? Ou de espertalhão, né? O espertalhão é o que mais tem, né? Novos tempos. Porque eu vejo muita gente falar em mudança, e toda vez vota nas mesmas pessoas, pelos mesmos motivos, e vem falar de mudança. Olha, se todo mundo fala em mudança, é porque não tem mudança nenhuma. Porque não tem mudança nenhuma. Você quer realmente mudança, você tem que mudar tudo. Cenário geral. É o que o país está fazendo, passando o país a limpo, né? Mudando tudo. Ô, Pires, desculpa, o nosso programa acabou de novo no meio da nossa prosa. A nossa prosa é boa demais. Eu quero te agradecer mais uma vez por você ter, né, saído no seu tempo para vir aqui. Vamos fazer outra. Nós podemos fazer mais um. Podemos? Acho que não tem. Ô, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Fica com Deus. Muito obrigado mais uma vez por receber a gente na sua casa. Tchau.